Outra coisa que eu queria te perguntar, eu não perguntei, até porque não tem, mas a gente falou sobre isso, que foi a missa de sétimo dia do Papa. Não, isso não acontece. Não. Mas a nossa aqui acontece. O que é a Na missa verdade, do sétimo dia é o aqui? ciclo que se encerra, né? O sétimo dia é o dia do descanso. É o número 7 também. É o dia do descanso. A Lohana Rosa mandou aqui. Padre, bênção. Deus te abençoe, Lohana. Fugindo um pouco do assunto, gostaria de saber se Jesus teve o livre-arbítrio para decidir sobre a sua vida ou sempre teve o destino traçado por Deus Pai. Suas aulas têm sido essenciais para a minha fé. Que bom, Lohana. Graças a Deus. Obrigado pelo seu carinho. Deus te abençoe com muita sabedoria. Sim, Jesus era livre. Ele era livre. Tão livre que ele pediu para o Pai: afasta de mim esse cálice, mas que não se faça a minha vontade. Isso é liberdade. Né? Quando eu digo, você pode evitar isso? Porque eu gostaria que fosse evitado, eu estou sofrendo demais. Humanamente falando, a minha humanidade está sofrendo demais. Pode evitar isso? Se puder, tudo bem. Se tiver outro meio, tudo bem. Mas se não tiver, faz do jeitinho que o Senhor planejou. Isso é liberdade. Jesus em tudo foi livre, em tudo. O que é a vitória sobre a morte? O que é a vitória? O filme do Mel Gibson é muito interessante, porque eu não sei se vocês lembram que tem a cena quando Jesus está sendo crucificado, que o demônio ri, né? Tem uma cena anterior que ele mostra o filho dele sendo cuidado, paparicado, e ele mostra o bebê para Jesus, ou seja, cadê seu pai? Eu cuidando dos meus, né? Cadê seu pai? Porque é a ideia de que ele foi abandonado, né? E Jesus ainda vai gritar o salmo do alto da cruz: meu Deus, por que me abandonaste? Toda essa ideia da ressignificação de Adão, né? Do novo homem, porque Adão gritou, né? Deus gritou por Adão, né? Adão, Adão, onde estás? Né? É o mesmo de Jesus no alto da cruz, né? O lama sabachthani. É o onde estás, meu Deus, onde estás? Né? Meu Deus, por que me abandonaste? Se no Éden Deus gritou: Adão, Adão, homem, homem, por que me abandonastes? A mesma coisa agora é o Adão que está na cruz morrendo, sendo morto, a humanidade velha, na pessoa de Jesus Cristo, gritando para Deus: por que me abandonaste? Então não é o abandono do espírito, é o abandono da matéria. E é para isso que Jesus veio. Então, onde é que Jesus vence o demônio? Quando ele morre na cruz. Por que a morte é a vitória de Jesus sobre o demônio, sobre o mal? Porque o demônio esperava que Jesus usurpasse do poder de ser Deus e descesse da cruz, e não aguentasse. Então o demônio esperou até o fim. Quando Jesus morre e entrega o Espírito, o demônio morre de ódio. Tanto que o filme demonstra o demônio surtado quando Jesus morre. Ou seja, ele foi fiel até o fim. Não usurpou da sua condição divina. Ele foi fiel. Isso é vencer o mal. Mas Jesus sabia também de tudo que ele ia passar. Ele soube na transfiguração, né? Ele já sabia do sofrimento, ele sabia já na transfiguração das dores, e sabia porque ele fazia a leitura dos profetas e da lei. Então ele já enxergava ali a pré-figuração dele, do seu sofrimento. Mas é Moisés e Elias no alto do Monte Tabor, durante a transfiguração, que contam para Jesus como que seria a paixão. A partir dali ele sabe o que vai acontecer. No credo fala isso, né? Que ele lutou com a morte, não fala? No credo? É. Não. Como que reza o credo? Porque ele desceu à mansão dos mortos. E lá quando ele desce a mansão dos mortos... É quando ele morre, realmente. Ele salva todos os patriarcas anteriores. Santo Agostinho vai dizer: ele desce à mansão dos mortos para despertar todos os que dormiam no sono da morte de Adão. Que é uma metáfora, né? Para dizer, todos que morreram antes de Jesus não tinham vida eterna, não ressuscitavam. Foi preciso a morte de Jesus na matéria de Adão para ressuscitar no espírito de Jesus. Então, a morte de Cristo na cruz é a morte do homem antigo que pecou no Éden. É a morte da matéria pecadora, que é sepultada. Nivelou todo mundo? Ok, só que agora eu ressuscito. Meu corpo está glorificado porque Deus está ressuscitando o Filho. Então, todos os que estão com ele ressuscitam também. Então, descer à mansão dos mortos significa chamar todos para o banquete. Todos vão subir também. Aí nasce a ressurreição dos mortos.
Então, quem é sepultado? O homem antigo. Quem é ressuscitado? O homem novo. Que é o que vai acontecer com cada um de nós também. Eu tinha outra ideia sobre isso. Assim. Eu tenho uma dúvida agora. Quando a gente fala o credo, e aí a gente pegando Jesus é Deus, Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. é, ele sobe e fica sentado à direita de Deus Pai. É uma metáfora, né? Para seguir aquilo que os livros sapienciais do Antigo Testamento, Provérbios, Cântico dos Cânticos, Salmos, colocam a realeza de Deus, né? O Pai como o grande rei, né? E o Filho como aquele servo que está à sua direita. É só uma É uma simbologia, metáfora, é uma porque simbologia. quando ele sobe, sim, ele volta sim. a ser o Espírito único. É um só Deus, né? Então é uma metáfora baseada nos livros sapienciais. É muito mais uma poesia para demonstrar essa hierarquia que, na verdade, é uma hierarquia romântica, não é uma hierarquia teológica, porque eu e o Pai somos um. Ele deixou isso muito claro, né? Sim. Sabe o que é uma outra coisa que eu queria te perguntar? Eu não perguntei, até porque não tem, mas a gente falou sobre isso, que foi a missa de sétimo dia do Papa. Isso não acontece. Não. Mas a nossa aqui acontece. O que é a Na missa verdade, do sétimo dia? É o aqui? ciclo que se encerra, né? O sétimo dia é o dia do descanso. É o número 7 também. É o dia do descanso. Então você cumpriu o primeiro ciclo de ausências da pessoa, da física daquela pessoa, ausência física daquela pessoa. Encerrou o primeiro ciclo, que é a semana. Entendi, não Depois tem, não. você tem o segundo ciclo, que é o mês, e o terceiro ciclo, que é o ano. Então Boa. faz parte da tradição O cristã. 7 também tá relacionado com A criação, com infinidade foi em também, 7. não tá? O 7, ele representa a perfeição. É quando perfeição. tudo está em ordem. Perfeição. Ou seja, é quando o cosmos ganha ordem. Então Deus descansa, porque ele viu que tudo era bom. Então tudo está perfeito. O 7 é a perfeição. É a junção do 4, que simboliza a vida material, com o 3, que simboliza a vida espiritual. Boa. Então o 7 é a junção do 4 e do 3. E o 4 é a transformação da matéria, por isso é a quaresma, quarentena. Né? Ficar de quarentena, ficar 40 dias, porque durante 40 dias é o tempo que seu corpo leva para se restabelecer de qualquer doença. A mulher, depois que dá à luz, ela sangra durante 40 dias. Por isso ela entra no período de quarentena, porque o ovário, as paredes do ovário precisam limpar o resto da gravidez. Na tradição judaica, depois de 40 dias, tem que apresentar o menino no templo e pagar pela purificação da mulher. Tanto que Jesus nasce 25 de dezembro e dia 2 de fevereiro, Maria e José vão levá-lo ao templo para fazer a purificação de Maria, 40 dias depois. E 40 é o ciclo de transformação, de catarse, de metanoia, mudança de mentalidade. Tanto que 40 dias no deserto, 40 anos pelo deserto, 400 anos de escravidão no Egito, 40 noites e 40 dias de dilúvio. Sempre vai aparecer os números para demonstrar o significado por detrás deles. Porque o alfabeto hebraico, ele é numérico. Cada letra tem um valor numérico. Então os números são considerados verbos também no hebraico. Tem nada a ver com numerologia. Tá. Isso é uma questão matemática dentro do alfabeto hebraico e o grego também. O grego também é numérico. Você já teve algum catarse já? Eu tenho várias. Você acha que eu tive uma Toda catarse semana, né? agora? Com certeza. Você acha que o teve. meu foi uma catarse? Lógico que foi. Mudança de mentalidade. Ou seja, eu olhei para toda a minha história até agora e vi, não é por esse caminho. A partir daqui eu vou trilhar do outro lado. Mas se ele continuar pensando do mesmo jeito, só que tipo torcendo para outro time, isso é catarse ou ele só mudou de lado? Aí tem que ver... Aí tem que aprofundar um pouco mais. Entendeu? Ele Quer falar sobre eu isso? sou flamenguista a vida inteira. Sou Flamengo até morrer. Uhum. Depois você olha pra mim, eu virei Fluminense. Mas agora eu sou Fluminense até morrer. Esse catarse ou eu troquei de time? Eu acho que toda mudança... Acho não. Eu acredito que toda mudança ela é por si só uma catarse. Porque o simples fato de você ter uma disposição interna para mudar já é muita coisa. Porque tem gente que não se verdade. dispõe nem a mudar.
Porque mudar exige muita coragem, muita disposição, muita energia. Mudar é sempre difícil. Né? Mesmo que seja pra, assim, eu vou continuar extremista, mas só de mudar para outro lado do extremo já é uma realidade. Sim. Se é positivo ou não vou entrar nesse mérito, mas é uma mudança. É, verdade. Aí já é bipolaridade, é caso de remédio psiquiátrico. Não existe. Não existe. Conversei com um psiquiatra, um dos maiores psiquiatras do Brasil. Você quer falar o nome? Ele é do Dr. Fernando Fernandes. E ele tem ele é médico do HCOR. Ele tá num grupo de vários psiquiatras. E ele falou que, conversando entre os psiquiatras, eles nunca atenderam um caso de múltiplas personalidades. Igual o Pedro tá falando que é. Nunca. Você já viu um filme que chama Fragmentado? Exato. Ele até falou desse filme. Falou, isso não existe. Não, com 20 e tantas não. Agora, nem de um, assim. Não, 3, 4. Brabo, não. 3, Não, eu 4, conheço ele gente pentapolar. Ele falou que Eu sou bipolar, diagnosticado. Aham. Tem gente que é penta. Por que você apontou pra mim assim? Eu sou Exemplo. exemplo Não, eu? lá, Exemplo joguei eu? pro Exemplo. universo aqui, ó. Joguei pro universo Não aqui. acredito! Joguei pro universo, não tem nada a ver com O você. Dr. Fernando falou que o máximo que ele pegou assim de personalidade era uma mulher, né, que ela de 60 ela e perdeu poucos o anos, filho é. e ela começou a agir como criança. Uhum. Era bebezinha, falava como bebê. Mas igual o filme aí que você tá falando, você deve ter visto esse Vi. filme, né? O Fragmentado. Nossa, esse filme é louco demais. né? Ele falou que nunca. Nós temos pegou estudos caso assim. clínicos, mas eu também nunca vi pra comprovar. Tem estudos clínicos. Na faculdade a gente vê estudos clínicos na tese, na teoria, né? Uhum. Na prática eu também nunca vi, não. É porque talvez quando a pessoa assume outra personalidade, ela finge que é a anterior, entendeu? Então você nunca vai saber se ela tá com outra personalidade, que ela finge que é a Ela antiga. fica fingindo. Olá, meus queridos. Ontem, com a celebração do Domingo de Ramos, nós demos início à Semana Santa. Essa semana que é muito mais do que uma tradição. É o mergulho na dor, na entrega e na vitória do amor. E ninguém traduziu melhor a alma dessa entrega do que os Salmos. Eles foram o livro da oração de Jesus. No alto da cruz ele não improvisou palavras, ele rezou os salmos. Meu Deus, por que me abandonastes? Salmo 21. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Salmo 30. Você sabia que toda a paixão de Cristo já estava escrita nos salmos, mais de 1000 anos antes de acontecer? Sim. Essa é a força profética da palavra. É por isso que eu criei o curso Salmos, a alma das Escrituras. Um mergulho profundo na exegese, na simbologia e na espiritualidade dos Salmos. Para que você não apenas leia, mas para que você viva, sinta o poder dessa oração. Nesse curso você vai aprender como os salmos moldaram a espiritualidade de Israel e hoje da sua igreja. O que Jesus via e sentia ao rezar os salmos. Como usar os salmos nos momentos de dor, de fé e de transformação. Quais salmos são usados na liturgia da Semana Santa e por quê? A Semana Santa, meus queridos, é o tempo mais propício para alimentar a nossa alma com o que há de mais sagrado. A oração que o próprio Cristo rezava. Por isso eu te faço um convite agora. Inscreva-se e descubra como os salmos podem transformar a sua maneira de rezar, a sua maneira de sentir e a sua maneira de viver Deus. Faça parte do nosso grupo de alunos que estão juntamente comigo descobrindo a alma das Escrituras. Eu sou o Padre Fábio Marinho e essa é a nossa casa Santa Sofia. Eu espero por vocês.